Bem, vamos à resolução da questão. Se a América Latina não foi esquartejada como a África, deveu-se ao fato, é preciso reconhecê-lo, de ter tido, sem que houvesse solicitado, um tutor. Um tutor ousado, porque se atreveu a dizer que a América era para os americanos, no momento em que apenas tinha ilusão de ser uma potência. No entanto, quando esse tutor se transformou em grande potência, mudou seu discurso e gritou que era dono. O texto faz referência ao papel que os Estados Unidos exerceu em relação aos países que acabam de se tornar independentes na América Latina ao longo do século XIX. A partir da análise do texto, é correto afirmar que, alternativa A, América Latina, desde a primeira metade do século XIX, é instrumento do imperialismo estadunidense, que historicamente impôs àqueles países políticas como doutrina Monroe e política do Big Stick. Bem, vamos às outras alternativas, depois a gente volta na letra A. As divisões sofridas pela África decorrentes do imperialismo do século XIX não puderam acontecer no continente americano em virtude da imposição ao respeito feita pela Conferência de Berlim entre Estados Unidos e as potências europeias, da autodeterminação da América Latina. Na verdade, não há interferência alguma da Conferência de Berlim em relação aos países da América Latina. A Conferência de Berlim foi circunscrita, na verdade, ao que nós chamamos de partilha da África, o interesse dos países imperialistas europeus em relação àquele continente no final do século XIX. Alternativa C. O século XIX viu nascer a pretensa hegemonia estadunidense sobre os países latino-americanos, envolvendo disputas desde aquela época entre capitalistas e socialistas, ambientados na Guerra Fria. A Guerra Fria, na verdade, e a divisão entre capitalistas e socialistas é um fenômeno do pós-Segunda Guerra Mundial e não se enquadra no contexto histórico do século XIX. Alternativa D. Os americanos, há 2 séculos, convivem com a supremacia estadunidense sobre os diversos países do continente, resultando em políticas impositivas como a boa vizinhança e aliança para o progresso. Na verdade, essa política não existe. Na verdade, o imperialismo norte-americano acaba se estabelecendo ao longo do século XIX, como apontado no texto. Alternativa E. A América sempre foi protegida, resultando na criação de diversos acordos econômicos na aliança de todo o continente em torno deles, apesar do domínio que os Estados Unidos exercem sobre o restante do mundo. Na verdade, essas alianças elas não existem e o imperialismo, enquanto fator de dominação, seja ele político, econômico ou militar, não se estabelece através desse tipo de aliança ou de acordo. Então vamos voltar à alternativa A. A América Latina, desde a primeira metade do século XIX, é um instrumento do imperialismo estadunidense, marcado pela doutrina Monroe, América para os americanos, e que historicamente impôs aquelas políticas, além da doutrina Monroe, também a política do Big Stick, que é uma política de intervenção em conflitos a partir do interesse norte-americano em estabelecer também ou exercer poder, seja ele político, militar ou econômico em determinadas regiões, e no caso da América Latina. Então, a alternativa correta é a letra